empreendedor pequeno, ele tem picos de motivação. Ele tem um projeto novo, ele se empolga, acelera aquilo. Aí depois ele cai a energia, cai a produtividade. Vou elencar aqui os 5 melhores investimentos, os top 5 aqui, os melhores investimentos que eu aconselho você fazer aqui em 2026. Preparado? Sim. Seja muito bem-vindo ao Aloncast, o podcast que conecta fé, negócios e propósito. Pois é, e hoje nós vamos falar de algumas visões e impressões que nós temos aqui para 2026. Mas não apenas de um ponto de vista de mercado financeiro que muitas vezes você está acostumado a me ouvir falar. Quero compartilhar, eu e aqui a esposa, a Thaís, vamos compartilhar sobre mentalidade, vamos falar sobre gestão, vamos falar sobre comportamentos e decisões inteligentes que você deve tomar agora em 2026. Esse é um ano que vai favorecer quem tem visão, foco, disciplina, que tem organização, principalmente propósito. Ele não é um ano para tentar dar um jeito, é um ano para você construir com intencionalidade. Sabe que todo ano novo, ele é muito interessante, né? Porque todo ano novo traz novas expectativas, novas promessas. Que 1º de janeiro é uma maravilha, né? Eu vou emagrecer, eu vou ler mais livro. Quais promessas que as pessoas geralmente fazem? Dura 15 dias, né? Ir pra academia que é o emagrecer, a guardar dinheiro. Vou juntar dinheiro para minha aposentadoria, para alguma viagem, para alguma coisa. Livros. Então, são as clássicas, né? Mas alguns anos trazem mais do que apenas essas promessas, né? É um teste de maturidade. E eu vejo 2026, Thaís, como um destes anos. É um ano que vai exigir muita consciência, mais do que impulso, mais métodos do que meramente viver por improviso. E na minha visão, 2026 será um ano muito abençoado. Porém, também será um ano bem desafiador. E esse episódio, ele foi feito para você em 2026 ter mais clareza, mais estratégia e mais confiança. Pois é, e esse aqui é um Aloncast, é um oferecimento de Alon Capital, finanças com propósito. Você quer investir melhor em 2026? Você quer investir com propósito, alinhado ali aos seus objetivos? Fala com a gente na Alon Capital para que nós possamos ajudar você nos seus objetivos, no seu planejamento financeiro. Então vem comigo. Bora lá, marido? Bora. Posso começar? Bora, vai. A braba. Marido, por que 2026 é um ano desafiador? Olha, Thaís, eu acredito que 2026 vai ser desafiador não por falta de oportunidades, tá? Eu vejo que vai ser um ano que vai ter muita oportunidade, mas ele vai ter um ano com excessos de distrações. Acho que esse vai ser o grande desafio da gente. Em um ano com várias forças atuando simultaneamente sobre o comportamento das pessoas, vai exigir muita maturidade. Por exemplo, vou te dar 3 exemplos de distrações aqui. Primeiro, excesso de feriado prolongado. O feriado prolongado no Brasil, por exemplo, não é um momento para descansar. Eu brinco que é uma licença emocional para procrastinação, para o brasileiro adiar as decisões. Então pode ver, as pessoas pausam o projeto, as pessoas, os planejamentos ficam parados. Depois eu vejo isso, depois do feriado você me liga, depois a gente faz isso e aquilo. Então imagina que no Brasil isso aqui vai ser muito comum. Você que está nos assistindo, que é empreendedor, corre porque você vai ouvir e se acostume que você vai ouvir muito essa frase este ano. Depois do feriado a gente conversa. E esse ano a gente tem algumas ferramentas, a gente tem um calendário, a gente pega o calendário anual e a gente contou, são 10 feriados prolongados, mais o Natal e o Ano Novo, que eu nem estou considerando, mas são 10 feriados prolongados, então é quase praticamente um por mês. Enquanto uns choram, outros vendem lenço, é claro, né? Estou falando de um setor aqui específico, da indústria ou comércio mais nos centros das grandes cidades. É claro que pessoas que dependem do comércio que é mais sazonal, como a área turística, vai se beneficiar. Então também tem que aproveitar essa oportunidade para poder surfar também, né? O segundo ponto que eu vejo que vai ser muito desafiador este ano é porque existem grandes eventos, como por exemplo a Copa do Mundo. E o brasileiro, ele tende a acreditar que ele é escalado pro jogo.
né? Ele acha que ele joga, e é legal você ver essa energia, acho até bonito, né? Mas queria que o brasileiro todo tivesse essa energia para trabalhar, essa vibração para o crescimento econômico, essa energia para o sucesso da família, sabe? A Copa do Mundo, ela impacta muito a produtividade, principalmente de indústrias, de comércios, então é um ponto bem interessante. Parece, né, uma característica que eu vejo muito no Brasil, que o Brasil desacelera quando você tem a Copa do Mundo. Eu já fui para outros países durante a Copa do Mundo, né, e a gente não vê essa mesma energia, essa mesma excitação que o brasileiro tem. Então, parece que todo mundo, quando chega o mês da Copa do Mundo, principalmente, entra num estágio de espera, como se estivesse lá no intervalo do jogo. Tem uma vantagem que eu já dei uma olhadinha naqueles primeiros jogos, eles são à noite ou final de semana. Diferente dos outros, teve Copas aí que era 2 horas da tarde, 4 horas da tarde, então tinha gente que não ia mais trabalhar, a empresa não abria ou ia embora mais cedo. Então, é menos pior, mas mesmo assim, por exemplo, um jogo às 7 horas da noite, vai ter uma galera que vai sair mais cedo. Sim. Então, isso impacta mesmo. As empresas com turno. Mas é interessante, eu tava num trabalho que eu executei no banco, quando chegou na época da Copa do Mundo, algumas meninas queriam parar para assistir a escalação. Aí eu falei assim, mas você... Eu curiosamente perguntei, mas você vai jogar? Ou algum parente seu vai ser escalado? Ele falou assim, não, eu falei assim, então por que a gente vai parar de trabalhar para poder assistir? O que isso vai, né, impactar na nossa vida, né? Enfim, mas essa é uma questão. E eu vejo que o terceiro ponto também, que o ano vai ser bem desafiador, e talvez aqui seja o ponto mais sensível, eu quero trazer para você que está nos assistindo, é um ano de eleição. E esse talvez aqui seja um ponto que mais eleva a emoção coletiva, né? Por quê? Porque ela amplia a polarização. E eleições democráticas, como nós temos no Brasil, é muito parecido com torcidas de futebol que a gente acabou de falar. E isso é muito complicado, isso é prejudicial, porque essas narrativas extremas, então vai ser muito delicado, porque vai ser um ano de muita notícia na internet, muita coisa de WhatsApp que vai distrair a gente, de muita coisa que nós devemos ter foco, e a gente vai ficar totalmente alienado. E quando essa emoção domina o ambiente, toda a racionalidade, principalmente uma racionalidade econômica, ela entra para segundo plano. E isso é um grande risco. E um problema que eu vejo também nessa época de eleição, até porque já vi próximo a mim, é o que isso causa nas famílias. As famílias sempre têm aquele pessoal... Geralmente as famílias, a maior parte das pessoas seguem um lado e uma ou outra, né? 2, 3 ali, um outro lado. E causa aquele conflito em grupo de WhatsApp, em almoço familiar. E uma coisa que eu senti que isso foi muito negativo. E eu sempre procuro apartar. Eu falo, gente, olha... A Thaís é fleumática, ela é do... Eu vou lá e apago o post dentro do grupo. Eu falo, gente, cada um tem sua rede social aqui. Se você quer militar, seja para qual lado for, vai fazer na sua rede social, que o grupo da família não é para isso. E aí a pessoa acaba saindo do grupo. Então isso é muito ruim. Isso é uma coisa muito ruim. Isso denota uma grande imaturidade, né? Porque no Brasil, tudo muda e nada muda. A gente tem acompanhado, eu acompanho muito próximo a política e a economia, já nos últimos quase 25 anos que eu já faço planejamento financeiro, que eu acompanho, estou no mercado financeiro. E eu vejo que no Brasil, até o passado ele é incerto, de fato, né? E tudo vai mudando, mas nada muda. Você vê que os mesmos políticos de 20 anos atrás são os mesmos hoje. Se não são eles, são aqueles que eles colocaram no poder. Existe essa questão do... ligado a eles. Né? E aí você que está nos assistindo, foca mais na sua família, cara. Tem um pouco mais de atenção pro seu negócio, sabe? Busca mais a Deus, a vontade dele pra tua vida. Porque no fim das contas, num regime democrático como esse que nós vivemos, pode ser político A, pode ser político B, todos ali estão buscando ali se perpetuar no poder, né? E talvez você tenha uma inclinação mais, né, para uma filosofia, para uma A ou B, né? Mas no fim das contas, a família é o que realmente importa. Então, fica ligado aí no que realmente importa para 2026. Né? Vamos ter um ano de tomar muito cuidado, usar os feriados de forma certa, a Copa do Mundo também, vamos curtir, vamos celebrar, vamos torcer pelo Brasil, e na política vamos orar para que realmente, né, como diz a palavra, se meu povo chama pelo meu nome, se humilhar,
e orar, reconhecer, né, o seu pecado e se afastar desses maus caminhos, Deus vai ouvir do céu, perdoa nosso pecado e vai sarar a nossa terra. Então é um ano de muita oração para que realmente a gente possa ali ter essa característica de buscar um bom ano. E não só isso, né? A gente também, questões econômicas, aí olhando para um pouco de cenário econômico, a gente tem uma possível queda de juros no Brasil, que já está, eu acredito que já está na hora de cair. O Brasil tem uma das maiores taxas de juros do mundo. Você tem uma ideia, se você hoje investe em renda fixa no Brasil, não está correndo risco. Praticamente em quase 5 anos, você dobra o seu capital. Então, isso não tem em nenhum lugar do mundo sem você realmente empreender numa economia real, sem você abrir uma empresa. Então, imagina, poxa, eu dobrei meu capital em 5 anos. Em 10 anos, você já quase quadruplicou. Porque ele vai. O ganho é exponencial, de fato. Eu sempre mostro para os clientes, principalmente aqueles clientes que me procuram para planejamento financeiro, que ainda não tem um investimento. Falo, cara, eu vou te falar uma coisa: o grande desafio são os primeiros 100 mil reais. Isso é fato. No Brasil, na atual conjuntura econômica. Depois que você passa dos 100 mil reais, é exponencial até o primeiro milhão. E do primeiro milhão até o segundo, cara, por quê? Vamos lá, você está com 100 mil reais hoje, ele vai render ali quase R$1.000 por mês. 1%, tá? Então você tem 100 mil, R$1.000, 1% ao mês você vai receber. Só que quando você já chega lá em R$1 milhão, o rendimento vai ser de R$10.000 por mês de renda passiva. E você vai ter ali quase mais de R$120 mil por ano de renda. É uma baita de uma renda, né? Resumindo assim, acho que o povo, né, as pessoas, elas querem os resultados muito rápido. Esses 100 mil reais pode demorar 10 anos, 15 anos, porque você vai pondo de pouquinho em pouquinho. Mas como você acabou de falar, quando você chegar no 1 milhão, 100 mil reais é em um ano. É exponencial. Então, mas que é a sua aposentadoria, que pode te garantir a estabilidade depois de se aposentar. Mas esse começo, ele é demorado, ele é de pouquinho em pouquinho, que as pessoas querem atalhos. E a gente já conversou até num podcast, acho que foi na semana retrasada, que nós falamos aqui, sobre INSS. O que significa INSS? Isso não será suficiente. Então, fica ligado aí, começa a investir. Outro ponto econômico que eu acho que é importante aqui são as pesquisas eleitorais. A hora que sai uma pesquisa, vocês vão ver bolsa subir, dólar cair. É uma loucura. Gente, tenha cuidado. Então, assim, a gente tem também conflitos, insurgências, instabilidades globais que vão surgindo. Então, e outro ponto que eu vejo que é muito prejudicial para 2026, isso já da nossa era especificamente, é o excesso de informação. Esse é um ponto muito sensível. Por quê? Porque muitas opiniões, muita gente que se posta de conhecedor, né, na internet, se posiciona ali, né, disfarça uma análise técnica que muitas vezes não faz sentido, não é verdade? Então, esse tipo de ambiente, todos esses fatores que nós falamos aqui, vai testar muito a nossa capacidade de discernimento. E não só isso, esposa, eu penso que, do ponto de vista cristão, o que mais pega pra gente aqui é a gente refletir de verdade aonde é que está a nossa confiança. Sabe, em meio a essa polarização, em meio a essas questões políticas, econômicas, é a gente realmente fazer esse exame no nosso coração e falar assim, em quem realmente nós cremos, em quem nós confiamos. Será que realmente o meu futuro está na mão de um político A ou B? Será que o meu futuro... Não estou dizendo que a gente não deva se posicionar, tá, gente? Não estou dizendo... O cristão, sim, tem que se posicionar. O cristão, sim, tem que defender ali os seus objetivos. Temos que ter, né, clareza e buscar a verdade. Mas nós temos que realmente entender quando isso esteja já atrapalhando a nossa fé. Então, imagina só. Junta tudo isso, né? E eu falo aqui que o meu maior receio não é perder dinheiro, não é deixar de fazer dinheiro, mas o principal risco que eu coloquei aqui é justamente a gente tomar decisões emocionais que sejam erradas, que sejam sem método, sem reflexão e sem princípios realmente que solidifiquem a nossa fé. E diante de tudo isso que vai acontecer esse ano, o que o investidor precisa fazer agora em 2026? Olha, essa é uma boa pergunta, hein? E aí, você quer saber quais são os melhores investimentos para fazer em 2026? Mas se você me permite, Thaís, vou segurar essa pergunta para responder mais para o final, pode ser? Tá bom. Então deixa eu devolver a pergunta para você aqui. Na sua visão, Thaís, o que vai tornar, né, um verdadeiro diferencial para os empreendedores em 2026?
diante de tantas distrações, o que vai diferenciar um empreendedor vai ser o foco. Porque muitas vezes o problema não é você ter o foco, é você sustentar o foco. Então vai ser um ano que não vai premiar quem sabe mais, mas sim quem consegue se sustentar no foco. Então, diante de tudo isso que vai acontecer, principalmente uma coisa que vai afetar muitos empreendedores é a reforma tributária. E isso está bastante confuso, está causando medo. Tem sim na internet gente falando assim, os empreendedores, vai ter muita empresa fechando, muita gente quebrando. Então começa um alarme na rede social que acaba distraindo. Então você, às vezes, empreendedor que é um pouquinho mais, como que a gente fala, conservador, aí você se segura porque você está com medo. Mas olha, foca e sustenta o seu foco. É isso que vai ser o diferencial nesse ano. O problema aqui que hoje, né, não é a ausência de informação, como a gente bem falou, mas talvez aqui o convite que a gente faça a você que está nos assistindo, que a reflexão que nós fazemos para nós também, é a nossa capacidade de ignorar aquilo que não tem a ver com os nossos objetivos, né? Como, por exemplo, eu acabei de citar sobre a escalação da Copa do Mundo. Legal, você torce pro Brasil, você tem seu time do coração, maravilhoso, mas se você não é jogador, se você não tem família para ser escalado na seleção, isso não tem influência na sua vida, né? E é interessante, se você me permite explorar um pouquinho mais esse ponto. Recentemente eu li um livro, que no livro ele falava, é um livro de finanças, e o autor ele falava justamente o seguinte, que as pessoas que são extremas, tipo, ou na militância política, ou em futebol, ou até em religião, tudo mais, né? Essas pessoas que têm essa característica de ter de colocar muito afinco a essas questões, são pessoas que são, em geral, mal sucedidas. Por quê? Porque elas precisam de um grupo de apoio, de um time de futebol, de um partido político ou de uma igreja forte para que ela se sinta parte de um grupo que é vencedor. Então elas são tão mal sucedidas na vida que elas precisam ali torcer para um time A, para o time B, né? E olha como isso faz a gente perder o foco, né, das coisas. Exatamente. Inclusive, quando você leu essa parte do livro, a gente começou a discutir sobre isso. Uhum. E o podcast, ele nasceu assim, porque eu e o Rafa, a gente discute muitas coisas, e eu falei, vamos levar para um podcast essas discussões. Sim. E a gente começou a discutir sobre isso. Será discutir, que as pessoas... entendam, discutir gente... não é brigar. A gente troca ideia, trocar, né? É porque eu vou lendo... É analisar. Aí, eu leio, eu falo assim... Esposa, se liga só nisso. Você concorda com isso? Cara, nunca tinha pensado nisso. Aí eu fico viajando e eu chamo ela pra esse devaneio comigo nas coisas que eu vou lendo. É. E aí a gente começou a fazer um exercício, porque parece assim, nossa, toda pessoa mal sucedida é uma pessoa extremista em relação à política, a futebol e tal, ou todas as pessoas de sucesso, nenhuma é extremista. Aí a gente começou a listar e a gente viu uma lógica. Não é 100%, mas que é um 99,9%. É uma grande estatística. Que a gente começou a listar as pessoas que a gente conhece. Então, falando ainda de foco, num momento de muitas distrações, a maioria se distrai, enquanto a minoria está executando. Sabe aquilo que a gente fala assim, nossa, mas todo mundo tem as mesmas 24 horas e tal? Sim, mas muita gente se distrai. Só você olhar quanto tempo você fica no Instagram, ele inclusive tem um reloginho lá que você olha e você se distrai e às vezes você traz para o outro, e às vezes eu tomo um puxão de orelha, porque às vezes eu trago uma notícia de alguma coisa que eu vi na rede social e o marido olha pra mim com uma cara de... Ainda bem que eu não sei disso. Que eu estava fazendo alguma coisa mais útil enquanto você estava no Instagram, não é? É com muito amor, né? Fala assim, o que isso muda a minha vida? Exato. Então, a gente se ajuda nesse sentido. Claro que eu fico com uma cara de tacho quando ele faz isso. É com carinho. É com carinho. Mas o fato é que quem não governa a própria agenda, a própria vida, a gente acaba terceirizando a decisão. Porque se você fica tomando decisão baseada naquilo que você vê em rede social e tal, você está terceirizando as suas decisões. Você não está analisando por você as decisões. Então, por isso, muito cuidado com as distrações nesse tempo. E quando a gente fala de foco, existe até um livro que fala Foco, a única coisa. Aquele de capa vermelha, a única coisa é o nome dele. Coisa, legal, aquele livro é muito bom. E ele... mas foco não quer dizer assim... vou pensar em uma única, que ele fala, então, chama única coisa, mas é que é um único objetivo, um único propósito.
o importante quando a gente fala de foco é para onde você está indo, como você está indo, quando você está indo. Isso exige planejamento e vai te ajudar a dizer não, a decidir o que entra na sua agenda. Thaís, como é que isso aparece assim na prática para o empreendedor? Que a gente faz mentoria, a gente atende muitos empreendedores. Ao longo do que a gente já viu aqui em 2025, como que a gente coloca isso em prática para o empreendedor que está nos assistindo? Para colocar em prática isso, o ideal é que para o empreendedor ele ter performance, o ideal é que ele não viva no modo reativo. É muito comum entre os pequenos empreendedores que precisam fazer de tudo, vivem no modo reativo. Ou seja, ele troca uma prioridade por uma urgência, ele troca um planejamento por um improviso, ele troca uma constância por um pico de motivação. E eu sei que empreendedor pequeno, ele tem picos de motivação. Ele tem um projeto novo, ele se empolga, acelera aquilo. Aí depois ele cai a energia, cai a produtividade. Então esse modo reativo é o que vai prejudicar os empreendedores. Então quem não viver dessa forma esse ano, diante das distrações, tiver focado, tiver numa constância, vai ter uma melhor performance. Ou seja, você vai escolher, você vai ter uma rotina bem escolhida de acordo com os seus objetivos, com o seu foco. Não adianta, tem que ter disciplina, né? Tem que ter uma boa agenda. Se você não tem agenda, você está na agenda de alguém. Exatamente. Eu sempre falei muito isso já centenas de vezes com o time comercial. Cara, você não consegue, e não desmerecendo nenhuma profissão, mas só um exemplo, né? Vou falar de uma que eu tenho uma certa intimidade. Você não consegue ir a uma manicure sem marcar hora. Como é que você acredita que a pessoa que vai tratar você de forma adequada, se ela liga pra você e você atende qualquer hora, você pode falar qualquer hora? Não, tem que marcar agenda. Eu falo de manicure porque, carinhosamente, minha mãe foi manicure por muitos anos, então eu tenho muito carinho, muito apreço, tá, por todas as manicures. Ajudou a sustentar a nossa casa por muitos anos. Ter foco, quando você tem foco, você consegue dizer não com tranquilidade. Se você é uma pessoa que você não consegue dizer não, que acha que você tem que fazer tudo, ir para todos e atender todo mundo, tudo aquilo que não estiver de acordo com a sua agenda, você consegue dizer não com tranquilidade. É tipo aquela pessoa que quer abraçar, tem gente que quer abraçar tudo, né? E quando você quer abraçar tudo, você se sente ocupado, mas não necessariamente produtivo. Agenda cheia não quer dizer produtividade. E quando a pessoa não quer abraçar tudo em 2026, o que ela faz? Ela tem que fazer algumas coisas. Eu tenho uma sugestão aqui, pelo menos umas 3 ideias práticas aqui para te ajudar a focar. Ser mais produtiva agora em 2026. Nosso podcast tem que ser prático. Aqui, gente, é papel e caneta na mão aí para você poder realmente anotar conselhos. A gente traz empreendedores, a gente está compartilhando aqui nossa vida, tudo que a gente faz aqui, para que você realmente possa ser bem sucedido também. Então, esse é nosso trabalho e a nossa oração e desejo, né? Exatamente. Então, a primeira coisa para você colocar em prática é você ter menos metas e mais consistência. É melhor que você tenha uma lista menor de coisas para fazer, com poucas metas, e consiga fazer, do que uma lista enorme de coisas. E quando a gente tem uma lista enorme de coisas e não consegue fazer tudo, isso desanima a gente. Então, quando você tem menos metas, mais consistência, você tem mais resultado. A segunda coisa que eu sugiro para melhorar a sua performance é em relação à sua agenda. Você ter uma agenda escolhida, não uma agenda ocupada. Ou seja, exatamente com aquilo que precisa ser feito para que esteja de acordo com o seu foco, com o seu objetivo, ao invés de cheia de coisa para fazer. Tem um livro que a gente está lendo, aquele que tem o ovo na capa, como daquele livro? Coisa de Rico. Coisa de Rico. Ele fala uma característica interessante do brasileiro, né? O rico brasileiro, ele acha bonito estar ocupado. É clichê isso aí, né? É bonito, não tenho tempo, tô ocupado. Né? Sendo que, assim, o recurso mais valioso que nós temos é o nosso tempo. Então, de que adianta tanto dinheiro se você ainda não é dono da sua agenda e do seu tempo? Você continua mais miserável do que todas as pessoas. Isso a gente fala muito na mentoria, né, esposa? Nossa, dá para fazer um podcast só sobre essa questão, viu? Olha, da questão de ter gente que acha que, a ponto de fingir que está ocupado, porque parece que isso é chique. E é cafona, gente, é horroroso. Cafona. Eu já fiquei numa sala de espera de uma pessoa muito influente, famosa, uma pessoa famosa.
esperando 2 horas esperando por uma reunião. Você sabe que eu tenho uma característica, e é um método, né? Quando eu faço visita a clientes, e você, cliente que já me viu te visitar, talvez você tenha percebido isso. Nós consultores, nós trabalhamos por hora. E a gente tem uma rotina e uma agenda. Então, certamente, eu tenho você ali, se uma visita, eu tenho você às 2 horas, e eu tenho uma outra pessoa ali na região, ou por vídeo, alguma coisa, talvez às 4 ou às 5, alguma coisa nesse sentido. Então, quando eu vou fazer uma visita, por exemplo, eu não me sento. Na recepção, eu fico em pé. Se eu percebo que o horário não vai atender ao próximo, eu simplesmente vou embora. E por quê? Porque você está desrespeitando a minha agenda. Se você não me respeita como profissional, como é que eu vou dar respeito a você também? Exatamente. Então eu levanto, vou embora e eu vou atender outro cliente que vai me esperar e vai me atender. Então assim, você quer me ver, por exemplo, muito desconfortável, é alguém não cumprir os seus horários comigo. Isso me gera um desconforto absurdo. Isso começa comigo. É com todo mundo, gente. Eu sei que isso é um ponto também que eu preciso flexibilizar um pouquinho. Mas se eu falo pra você que eu vou chegar às 10, certamente 5 para as 10 eu desejo estar lá. Pode ser que aconteça alguma coisa, mas eu estarei lá e eu cumprirei o horário com você. Por quê? Porque o tempo é o único recurso que a gente não consegue voltar, não consegue comprar. Dinheiro, eu faço dinheiro. Empresa a gente abre, fecha, tal. Mas o tempo, cara, o tempo passou. Esse mês aqui eu fiz aniversário. Já se foram mais um verão que se foi. Né? Se eu não me atentar a isso, cara, daqui a pouco já acabou minha vida e eu não vivi. Lá em casa a gente tem uma ampulheta, inclusive, pra marcar o tempo, né, esposa? Marcar o tempo, E eu gosto muito dessa ampulheta, porque todo dia que eu olho pra ela, eu falo assim, olha, eu não sei quando é que ela vai virar, quando é que deu o meu tempo ali, mas ele é importante. Então, resumindo aqui, são 3 coisas, né? Eu falei sobre menos metas, né? Estabelecer aquilo que realmente é necessário fazer, não ter uma agenda atribulada, mas sim uma agenda que seja escolhida, e você ter um ritmo, você ter uma consistência. Isso que é o mais importante, não é sair correndo todo dia, o tempo todo, mas correr um pouco hoje, um pouco amanhã, o mês que vem, que você não perde energia, mantém o foco e se mantém animado, motivado, porque você vê as coisas acontecerem. Então, são esses 3 conselhos que eu dou para os nossos mentorados e hoje aqui dando para vocês aplicarem em 2026. E olha que isso não é teoria, porque a gente atendeu muitas pessoas em 2025 e esses empresários, a gente tem inclusive um empresário, claro que por questão de ética eu não vou citar o nome aqui, mas que sempre trabalhava muito, faturava muito bem, mas vivia sempre de modo reativo. E isso foi um ponto que nós identificamos. Porque tava com a agenda sempre cheia, sensação de cansaço, de esgotamento, não tinha tempo para a família, não conseguia fazer nada direito, estava sempre apagando incêndio, sempre cansado, enfim. E aí, quando nós fizemos o planejamento financeiro dele, entendeu? Olha, amigão, a gente fez um planejamento financeiro, planejamento patrimonial. Então, coisas que angustiavam ele. Olha, o que eu faço com os meus imóveis? O que eu faço com as minhas empresas? Colocou tudo dentro das caixinhas, certinho, organizou, como é que vai ser, né? Organizamos a carteira de investimento dele. O gerente me liga, não sei o que eu faço, tal. Eu falei, olha, vamos lá. Vamos estabelecer prioridades. Quanto você deve dedicar de recurso para reserva de emergência, para curto, médio, longo prazo? Quando nós demos aqui todo esse direcionamento, e ficou evidente que o que faltava nele, o problema dele, de verdade, era a falta de foco, de direção, de propósito. Porque ele tinha uma abundância de recursos, mas ele não conseguia enxergar, ele não conseguia ver, né? E na Bíblia fala, em 1 Coríntios 14, 33, que o nosso Deus não é um Deus de desordem, ele é um Deus de ordem. E Deus se alegra quando a gente se organiza. Então, quando esse cliente, por exemplo, né, até presenciou isso, passou a escolher melhor a sua agenda, as suas prioridades, aprendeu a dizer não, como a Thaís falou, com tranquilidade, respeitar ali os seus limites. A sua vida pessoal melhorou, espiritual, sua performance no negócio, na família, tudo melhorou, né? Como Provérbios, no capítulo 21, 5 diz, né? Os planos bem-sucedidos, os planos bem feitos levam à prosperidade, mas aquela pessoa que age com pressa acaba na pobreza. Então essa é uma diferença entre estar ocupado e viver com propósito. Muita atenção quanto a isso. E fica claro aqui também que para você definir um foco, a gente primeiro precisa ter clareza. Com a clareza a gente consegue fazer um planejamento
direcionando para o foco. Com certeza. Foi o que aconteceu. E nesse ano de 2025, a gente atendeu dezenas de clientes. A maioria são empresários, são profissionais liberais. Então, a gente atende médico, advogado, dentista. E a gente identificou algumas situações. E o que chamou mais a atenção da gente foram os motivos das dificuldades financeiras. Então, marido, o que assim, resumindo, né, o que destrói mais o patrimônio de uma pessoa? Ela está a maioria são empresários, são empreendedores, ela está no mercado ruim, numa concorrência, ou ter um emocional instável? Certamente é o emocional instável. Porque o mercado ruim, ele vai testar o seu modelo de negócio. Isso é fato. E também a nossa capacidade de se adaptar. Então, quem não se adapta vai quebrar. Então, o mercado ele vai nos testar. Agora, um empresário instável, sem planejamento, ele próprio sabota o negócio. Isso a gente vê com uma frequência enorme, infelizmente, né? Quando a pessoa física da pessoa está desorganizada, né? Que às vezes casamento, vida, finanças, quando a pessoa física está desorganizada emocionalmente e financeiramente, ela vai transferir isso para a empresa. Isso é uma consequência. E toma decisões ruins. Por exemplo, ela vai trocar ali uma estratégia por um alívio imediato, achando que aquilo é uma solução, a buscar um atalho. Ela vai usar o caixa da empresa, muitas vezes, até para para anestesiar emocionalmente as frustrações, as inquietudes dela. Então, economicamente, isso é muito grave, porque a empresa passa a operar sem critério. Então, quando não tem alguém emocionalmente estável fazendo a gestão, ou que dê suporte a essa pessoa, né, ela não vai prosperar. Isso que é um ponto. E aí, a gente percebeu que muitas vezes vem a ruína, ela vai se espalhando, porque é a ruína do negócio, depois a ruína da família, do casamento. Muitas vezes a gente atende casais, empresários, e a gente percebe que às vezes o problema as pessoas veem a gente para a parte de finanças pessoais. Aí a gente identifica os problemas da empresa e precisa organizar as duas coisas. Por quê? Porque elas são lideradas pelas mesmas pessoas, a empresa e a casa. E uma coisa que a gente percebeu que quando atinge o emocional, se torna difícil porque nós como mentores, trabalhar essa pessoa porque ela se torna incrédula. Geralmente o mentor, ele chega com algumas soluções e a pessoa eu já fiz isso, eu já tentei aquilo. E aí fica difícil da gente trabalhar, a pessoa se torna resistente. Ela precisa da ajuda, mas ela se torna resistente. E é uma coisa que a gente aconselha, que o mentor, o planejador financeiro, ele precisa vir não só no tempo de vacas magras ou quando tá tudo bagunçado, mas quando tá tudo bem também. Como médico, né? O ideal qual é? É você fazer um check-up pelo menos uma vez por ano para ver se tá tudo bem. Ou seja, você tem um acompanhamento antes de um profissional, né? De que a coisa degringole totalmente. Então a gente percebe que depois que as coisas já chegaram num patamar, ela fica muito mais difícil de se consertar. Uhum. A gente percebeu esse cenário em alguns clientes. E nessa linha aqui, Thaís, você, com a sua experiência, é possível dizer que alguém é próspero somente quando a empresa cresce? Que a gente vê, já visitamos várias empresas, vemos grandes escritórios, lindos, né? Escritórios, e vejo assim, será que é possível ver uma empresa crescer, mas uma vida pessoal da pessoa está em colapso? Não, inclusive é muito comum a gente ver nas redes sociais, o pessoal fala assim, não existe CNPJ de sucesso sem um CPF de sucesso. Eu sou ruim de ditado, mas tem uma coisa assim, né? Isso, CPF forte, CNPJ forte. E mesmo que o seu CNPJ seja forte, se isso sacrificou a sua família, a sua saúde, isso é um sucesso, como que a gente pode falar? Um sucesso estatístico, ele é uma máscara, ele é um número. Porque não faz sentido nenhum você ser bem-sucedido no negócio, você, com aquele dinheiro, você comprar coisas e mostrar para as pessoas, e internamente você tá triste. E a gente vê pessoas caindo, mesmo com todo o sucesso que tem. Isso na verdade, é um desequilíbrio. Uhum. O sucesso mesmo, para mim, né, o conceito de sucesso é o equilíbrio. É você estar bem, pegar a roda da vida
e você tá com todas as notinhas em alta, equilibradas. Sim. Não precisa estar tudo 10, Não. mas elas estejam equilibradas. Quando você vê que tem um lado que tá super legal, pô, sucesso no trabalho, dinheiro é legal, mas tua saúde tá ruim, espiritual tá ruim, com a sua família tá ruim, vai falar que isso é sucesso? Não, isso é um desequilíbrio disfarçado de vitória. A gente inclui, se permite, tá, você falou da Roda da Vida, essa ferramenta dentro do nosso programa de mentoria, e as pessoas muitas vezes causa estranheza nas pessoas. Eu falo, a gente tem que identificar os pontos que estão em desequilíbrio, porque senão você acaba suprindo um item por outro. A gente viu muitos casos de clientes que a gente atendeu assim. Por exemplo, tinha um cliente lá que ele estava super desconfortável com o peso dele. Um exemplo. Ele era profissional de TI, trabalhava muito. E aí, quando a gente começou a organizar a vida financeira, planejamento e tal, não sei o quê, ele viu que ele não dedicava tanto tempo como ele gostaria para a família. Então, o que ele fazia? Pedia um monte de iFood quando chegava à tarde em casa para trabalhar, para comprar a atenção, a felicidade de todo mundo. A alegria dele era comer. Então, consequentemente, ele estava prejudicando tanto o corpo como o bolso. Tá? E como que ele identificou isso? Fazendo a Roda da Vida. Ele identificou e falou, cara, realmente esse ponto casa com aquilo. Então, eu poder organizar melhor o meu tempo para dar uma atenção de qualidade aqui para minha família, vai fazer com que eu gaste menos, vamos dizer assim, né? Com essa questão. Ele transferiu, né, a consciência dele pro faturamento, ele acaba transferindo. E nesse ano, isso em 2026, isso vai ser exposto com mais força por conta das distrações, porque quando esse ruído ele aumenta, a sua estrutura interna, o seu psicológico, o seu emocional, ele precisa aguentar para não se perder. Isso é o maior problema. Você vê, gente, assim, crescer um negócio, crescer na vida, não é difícil, é muito simples. Você estuda, você se dedica, você investe, você vai crescer. É uma lei natural isso. A grande questão aqui é como é que você vai sustentar esse crescimento. Sem organização, o crescimento vai se transformar num grande fator de risco. E em 2026, como tem-se muito de ruído, de pressão e tudo mais, só quem tem realmente uma estrutura interna e bem amparada vai crescer sem se perder. Marido, você ficou de falar quais são os melhores investimentos para 2026? Quais são os seus conselhos? Meus conselhos para os melhores investimentos em 2026. Eu cheguei até a anotar aqui, né? Quando a gente fala de investir em 2026, eu vou dizer que existe aqui um erro que é muito comum. Que eu não quero falar só mesmo, reduzir esse conceito de investimento apenas para questões financeiras. Porque isso seria um erro, reduzir. Porque quando eu falo de investir, é algo muito, muito mais amplo. O dinheiro, sim, ele é extremamente importante. A gente lida com finanças, a gente ajuda empreendedores, investidores, famílias a prosperarem, a organizar, a dar clareza para eles nas suas finanças e direção. Mas 2026, como a gente falou aqui, né, com tantos feriados prolongados, com tanto ruído, com polarização, com tanta volatilidade no mercado financeiro e também uma volatilidade emocional, os melhores investimentos que a gente pode recomendar aqui, eles vão gerar sim um bom resultado financeiro, mas eu quero também que você neste ano aqui tenha um ano com bom investimento, com muita paz, com muita prosperidade e com muita direção na sua vida. Então, vou elencar aqui os 5 melhores investimentos, os top 5 aqui, os melhores investimentos que eu aconselho você fazer aqui em 2026. Preparados? É top 5, mas sem ordem de importância, tá aleatório. Tudo tão importante. Todos são importantes. Todos são importantes, né? O nosso primeiro conselho, investir em tempo de qualidade. Nós falamos aqui que vai ter um monte de feriado prolongado, né? E a gente acaba negligenciando esse tempo de qualidade, né? E esse é um investimento que, assim, ele é muito, mas muito importante. Feriados prolongados não devem ser simplesmente pausa no trabalho para distrações, mas são janelas estratégicas para que você possa ter a oportunidade de construir memórias, ter vínculos com a sua família, ter presença com amigos, com grupos de network que você queira se conectar. Exatamente. Sabe que quando a gente, num ano com vários feriados prolongados, assim,
você não tem desculpa para não ter tempo de qualidade. Porque, por exemplo, o ano 2025, que quase não teve feriado prolongado, a gente, por exemplo, percebeu que a gente quase viajou poucas vezes. Bem pouco, porque era bate e volta. E assim, com os feriados prolongados, dá para você se programar. Mas o que a gente percebe muitas vezes é que a pessoa fala assim, mas mesmo com feriado prolongado eu preciso trabalhar e tal. Então, presta atenção, aqui é um conselho, preste atenção no seu próprio comportamento, porque muitas vezes isso pode ser uma fuga. Tem você bastante não isso. quer estar com a sua família por algum motivo e aí você transfere isso, eu preciso trabalhar. É prestar atenção nisso. E como é que a gente fala isso? Porque a gente tem algumas ferramentas na nossa mentoria, uma delas é um calendário e tudo que a gente fala aqui, e o que a gente fala para os nossos mentorados, a gente aplica na nossa vida. E a primeira que a gente faz no ano é a roda da vida. E a segunda é o calendário do ano. Então a gente tem um calendário do ano todo, a gente já sabe quais são os feriados que são os prolongados, quais a gente vai estar com os nossos filhos e fazer alguma coisa com os nossos filhos, quais a gente vai estar junto, só fazer coisas, eu e o marido, coisas que a gente vai estar com os amigos. Então a gente se programa para usar da melhor forma com antecedência. Sim, já fez na segunda semana de janeiro. A gente sentou, olhou esse calendário. Se você não tem esse calendário e queira ele, chama a gente, porque nós compartilhamos. Pessoal, o que a gente tem aqui são as ferramentas, são simples, sabe? Mas a gente faz com muito carinho para atender, né? E assim, aquele investimento de você, uma viagem simples, viagens que sejam passeios intencionais. Eu falo muito isso com a esposa. A gente vai viajar, a gente faz questão de fazer um piquenique num parque em outro lugar. Poxa, tem tanto parque próximo de casa, a gente não pode fazer um piquenique ali, comprar uma baguete, um queijo, um guaraná, qualquer coisa assim. Senta lá, tem um tempo de qualidade, senta debaixo de uma árvore, vai ler um livro, vai aproveitar aquele momento em família. Então, esse tempo de qualidade aqui são janelas estratégicas que a gente pode utilizar para não se distrair, mas realmente para focar naquilo que realmente importa. Exatamente. Tá? Segundo investimento que eu recomendo, que eu aconselho você a fazer, é investir em planejamento. Porque 2026 é um ano, não vai ser um ano de improviso. Né? A Thaís colocou muito bem aqui, a gente tem reforma tributária, a gente tem uma série de questões aqui para tratar. Então, assim, e eu falo de planejamento, né, porque eu tenho muita clareza que planejar, para mim, não é falta de fé, mas é o contrário. Quando eu faço um planejamento, eu estou honrando aquilo que Deus me confiou. Então, todos os recursos que o Senhor me confiou, eu planejo. Agora, por exemplo, com tanto feriado assim, se você não planejar, a sua vida vai ser um belo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Né? E não é isso que a gente recomenda para as pessoas, porque a vida vai passando e a gente, a hora que vai ver, já não consegue mais fazer. Os filhos cresceram. Então, planejamento financeiro, pessoal, empresarial e patrimonial, inclusive, não é luxo, gente, é responsabilidade. Sentar com o seu cônjuge, sentar com a sua família ou com as pessoas da sua empresa e fazer um planejamento, não é luxo, é responsabilidade, é o mínimo que se espera. Então, assim, aqui você vai fazer o quê? Uma organização de um fluxo de caixa, uma proteção patrimonial, até questões mais sensíveis como sucessórias, né? Então, são questões que você vai colocando dentro do seu planejamento, que são importantíssimas para você e para sua família. Eu e o marido, a gente fala muito de planejamento. E a gente conhece pessoas que falam assim, pra que planejar? E tem gente que nem é a favor do planejamento, porque fala que toma muito tempo. Mas existe uma frase, acho que foi, se não me engano, de um filme. Benjamin assim, Franklin que fala essa frase. Quem fala que quem não planeja fracassar. É Benjamin Franklin. A gente assistiu no filme das meninas tenistas lá da... Que fala que se você não tem um plano, você faz parte do plano de alguém. Não, das tenistas da Serena... Como esqueci o nome daquelas tenistas, gente? Famosa. Da Williams. Obrigado aí, time. E você escreve no comentário aí essas coisas que eu falo errado, você pode comentar, tá, gente? Eu esqueci o nome do filme, mas é muito bom esse filme. O pai dela, das maravilhoso. Tenistas, Nasce uma estrela, não sei. Acho que eu confundi com a outra. Eu acho que é Enfim, outro. Escreve aí, Rafa, o nome do filme é tal. Né? Põe no comentário aí. Que ele fala justamente sobre isso. Você não tem um plano, você é parte do plano de alguém. E essa é uma tarefa constante, desde que... Eu sempre fui de planejar, de fazer lista, checklist, pra tudo. E aí, quando nós nos casamos, eu encontrei alguém que adora um Excel, uma planilha, um planejamento.
E a gente faz, né? Nós temos agenda compartilhada, então a gente sabe, né, os compromissos de cada um, a gente faz a roda da vida, tem a planilha do ano, e tudo isso são ferramentas do nosso método, da nossa mentoria, o Vida Abundante, que nós aplicamos na nossa vida. E por que a gente fala isso? Porque se a gente aplica na nossa vida e vê resultado, e a gente vê resultado nos nossos clientes, então a gente vê que as coisas realmente acontecem quando a gente planeja. E é gostoso você olhar para um ano que passou e falar assim, olha que legal, fizemos isso estava planejado. Pô, isso aqui foi planejado, mas não conseguimos. Legal, vamos colocar para o ano que vem ou não mais. Sabe, o planejamento é muito sobre isso, gente. É você realmente ter essa organização. Terceiro conselho que eu dou aqui para você, em melhor investir no ano de 2026, é investir em bons profissionais ao seu redor. Ninguém prospera sozinho. Ninguém tem sucesso sozinho. E ninguém deveria tentar fazer isso sozinho também. Então veja bem, você tem aqui questões neste ano. Você vai precisar de bons advogados, de bons contadores, de bons consultores financeiros, bons planejadores e especialistas que vão caminhar ao seu lado. E entenda uma coisa, gente. Esses bons profissionais não são custo, são investimentos. Isso eu aprendi lendo o livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre. Ele fala que ele paga a mais para o corretor dele encontrar bons imóveis para ele, que sejam boas oportunidades. Então, as pessoas muitas vezes acreditam que, se eu vou pegar um conselho na internet, vou falar com um amigo. Eu tenho uma amiga que é advogada que fala assim, cara, ser advogado é curioso, assim, para não falar terrível, né? Porque todo mundo fala assim, você pode dar uma olhadinha nesse meu processo, né? Pode dar uma olhadinha, pode dar uma ajudinha aqui. Gente, invista em mentorias, comprem bons livros, e não só comprem, né? Leiam, né, esposa? Porque a gente tem uma... comprar, a gente tem um monte, né? eu tenho algumas pilhas que estão no plástico, ainda falei, deixa aí que eu vou ler. Eu já parei de comprar livro ano passado, né? E já pedi até para as pessoas assim, olha, evitem de alguma maneira, claro, né? Me dar presente de livro, porque já tenho alguns que realmente eu não estou conseguindo dar conta. Mas investir, gente, nessa discussão madura de um aprendizado que para você é fundamental. Quando você lê um bom livro, quando você contrata uma mentoria... imagina só, o meu livro mesmo, eu fiquei por anos dando uma palestra sobre as fases da vida. Não só dei essa palestra, como eu vejo isso na vida dos meus clientes, como eu vejo isso na minha vida. Então, quando eu escrevi um livro pequeno, eu debrucei ali horas e mais horas para poder entregar um trabalho que seja realmente interessante, seja bacana. Ao ler um livro, você vai despertar de uma maneira tão incrível. Fala assim, são 20 anos do Soleado do Rafa que eu estou captando aqui em 2 horas de leitura. Exatamente. Então, assim, você ganha 20 anos. A cada livro que você lê, imagina só, que você está recebendo décadas de conhecimento. Então, esse é um ponto muito importante e é um erro. É um erro muito caro você não investir, tá? Porque é um erro tanto da ignorância, porque a gente conhece pessoas que, quando eu falo, plano de mentoria fica tanto, eu sei que a pessoa tem condição, mas ela não quer pagar pelo serviço, porque ela não valoriza o profissional. Isso, para mim, chama-se ignorância, porque você está ignorando uma verdade. Você tem um problema, a pessoa tem uma solução, mas você ignora aquela verdade. E um outro ponto também que eu vejo muito é a questão da arrogância. Uhum. Que existem pessoas que acreditam que sabem tudo, né? E realmente ali os outros não sabem nada. Então, e a Bíblia fala o quê? Que isso precede a ruína. Então, a pessoa que ela é arrogante, a pessoa que ela não ouve, né? Que a Bíblia fala que na multidão de conselhos existe sabedoria. Então, busque investir em bons profissionais ao seu redor. É isso que a gente está fazendo também num momento aí de reforma tributária, num momento em que a gente está em expansão da empresa e a gente olha, realmente custa, contador custa, advogado custa, isso tudo bons custa. Profissionais. Bons profissionais, eles custam sim. Eu vejo gente contratando só porque viu na internet e tem audiência, não necessariamente é bom. Tá? Às vezes é até mais barato, mas não necessariamente é bom. Mas o que eu percebo também que esse é o primeiro corte que se faz. Eu até por ser mentora de empreendedores, eu vejo que as pessoas às vezes escolhem atalhos. Uma coisa que me deixa com o coração partido é quando a pessoa fala assim, você tem um modelo de contrato para tal coisa? Eu falo, contrata um advogado para fazer o contrato para você. Porque
O prejuízo que você pode ter com um contrato mal feito, que você pegou na internet... Fazer pelo GPT grande. rapidinho aqui? Então, e eu já vi gente se estrepando com coisa assim pronta. Então, contrata sim um advogado, um contador. E o que o marido falou sobre essa questão da arrogância, essa falta de humildade das pessoas em aprender com os outros. A grande vantagem de você contratar um profissional, seja um advogado, contador ou um mentor, é que a gente enxerga pontos cegos. Sim. A gente consegue ver coisas que muitas vezes você não está vendo. Você acha que você sabe tudo, até porque nós também contratamos. Não que a gente sabe tudo, mas porque a gente, como empresários, também temos pontos cegos e a gente precisa de outras pessoas. Ou seja, todo mundo precisa se ajudar e precisa de muita humildade para isso. A gente percebe a arrogância de algumas pessoas, né? Não só na desvalorização, mas é porque ela não quer falar para ela mesma. Sim. Porque a gente tem clientes que têm 30 anos de empresa, 20 anos de empresa e vem pedir conselhos pra gente que tem às vezes, o empresário tem idade para ser nosso pai. Sim. Isso é ser humilde. Sim, e a gente vê muitas vezes que essa falta de humildade é porque justamente a pessoa não quer que ninguém coloque o dedo naquela ferida. Né? Que aí entra aquelas pessoas que nos contratam para serem validadas. Existem pessoas que contratam a gente porque ela quer ser validada. Aí no meio do processo, a gente talvez, em algum ponto ali, tenha uma opinião diferente, ou uma opinião técnica mesmo. Olha, um exemplo disso, misturar caixa de pessoa física com pessoa jurídica. Gente, isso é horrível, isso não se faz. É uma falta grave em qualquer negócio. Só paga aqui o condomínio na conta da empresa, paga a faculdade do meu filho na conta da empresa. Gente, isso não faz. Empresa é empresa, você é você. Então tem que ter essa divisão muito clara, e quem não faz isso acaba se estrepando. E a gente fala disso, assim, mas a gente sempre fez assim. Fala assim, então por que contrata um consultor se você quer continuar fazendo a mesma coisa? E agora que a água tá aqui no queixo, que esse ano vai ser tudo mais monitorado. Totalmente. A gente tem clientes que estão pedindo a nossa ajuda para se organizar em relação a isso. E aí a gente vê que foram anos fazendo isso. Décadas já fazendo, né? E a gente não sabe se de repente o governo resolve, vamos investigar sua vida 5 anos para trás e você vai ter que pagar os impostos em relação a isso. Tô chutando, né? Sim, mas tem que arrumar a gente, tem que arrumar a casa. Tem que arrumar o quanto antes. Casa desarrumada não prospera, pessoal. Quarto, bom investimento. E falando aqui de investimento financeiro agora, né? E o quinto já vou falar para vocês que para mim também é um dos mais queridinhos aqui. Uma diversificação financeira consciente é um grande diferencial. Por quê? Em 2026, a gente vai ter que fazer ajustes graduais na carteira, buscar produtos sólidos. 2025 mostrou que quem estava em busca só de melhor rentabilidade, de aconselhamento pela internet, teve muitos problemas com várias empresas, com vários bancos, e tiveram prejuízos financeiros, alguns até irreparáveis. Tá? Então, tome muito cuidado, precisamos de alinhamento de objetivo, sabe? 2026 não vai ser um ano de apostas concentradas, vou aqui, vou ali, aqui o dólar vai subir, o dólar vai cair, os juros, bolsa, tal. Gente, não. 2026 é um ano de estratégia, de método e de disciplina. Thaís, o investidor ou o empreendedor maduro, ele tem que entender uma coisa que é básica, tanto na vida como na economia. As tempestades, elas vão vir. E tempestades não podem ser evitadas. A gente não controla o tempo. Agora, o que a gente tem que aprender é navegar neste ambiente. E mar calmo nunca formou bons marinheiros. Quando você enxerga uma tempestade aqui no seu horizonte, você não pode parar o barco para observar. O que eu vou fazer? Não, você tem que buscar o quê? Instrumentos. E também você não pode simplesmente virar o leme do barco, dar um cavalo de pau e voltar. Não tem como voltar, você tá no meio do oceano, camarada. Então você tá no meio do oceano da tua vida, da tua empresa. Então o que você precisa é buscar instrumentos realmente que vai fazer com que você tenha sucesso. E como a gente faz isso? Ajustando as velas do nosso barco, corrigindo a rota, reduzindo o risco e seguindo avançando. Talvez uma velocidade diferente, mas que é importante fazer. Então 2026, ele vai exigir de nós aqui uma adaptação, não movimentos bruscos nos investimentos financeiros. Então, mudanças radicais são respostas emocionais. Já vi muita gente quebrar. Não, agora põe tudo em dólar. Põe tudo não sei o quê. Quem apostou em dólar, por exemplo, em 2025, teve um prejuízo de mais... Só o dólar caiu 10%. E deixou de receber 15%
do CDI. Ou seja, vamos falar de 25%. 25%. Que deixou de receber. Esse é o custo da oportunidade, ou melhor, é o custo da emoção. Então, a emoção é um péssimo conselheiro financeiro. Muita atenção a isso. A emoção e a distração. Porque o marido resumiu aqui a visão desse ano para investimento, e você vai ver muita gente na internet falando sobre isso. E a gente também é produtor de conteúdo, a gente tem um podcast, né? Mas você nunca vai ver a gente falando, invista neste fundo, nisso e naquilo. Por quê? Porque a gente faz uma análise da sua vida. Isso é particular. Você quer o dinheiro para quê? Investir em quê? Você já tem reserva de emergência, esse tipo de coisa. E a gente recebe clientes que, como o marido falou, investiram em coisas que tomaram prejuízo. Ou chegou, por exemplo, que teve casos aqui do gerente do banco sugerir algo, o dinheiro ficar preso. E a pessoa precisar do dinheiro e o dinheiro está preso há 10 anos. Fala, não tem o que fazer, seu dinheiro está preso há 10 anos. Porque investiu com pessoas que não analisaram o contexto da pessoa em geral. Então, tudo depende do seu momento de vida e você olhar só na internet o que essas pessoas falam, invista aqui, ali, faça isso, aquilo, e você se empolga, às vezes muita gente se empolga com a rentabilidade. Uma promessa de rentabilidade, né? E acaba se dando mal, como a gente pôde ver. Então 2026 não vai ser um ano para o investidor mais ousado. Vai ser um ano para quem é mais disciplinado, para quem tem uma carteira mais alinhada aí com seus objetivos e com seus propósitos. E o quinto e último conselho de investimento para você, para a gente já concluir aqui o nosso podcast, eu quero aconselhar você a investir em generosidade e em propósito. Esse talvez aqui seja o investimento mais contraproducente, contraintuitivo que eu possa fazer aqui. Mas ele é, acredite, o mais poderoso. Generosidade não é só doar aquilo que sobra. Sobrou um dinheiro, eu vou doar. Mas generosidade é uma decisão espiritual e estratégica. Ela tem que estar nos seus planos. Como que você vai investir o seu tempo? Como você vai investir os seus recursos? Porque quem aprende a repartir o pão, quem aprende a repartir, dividir o seu tempo com os necessitados, ele não é dominado, ele não é escravo do dinheiro, ele não é escravo do trabalho em si. Essa pessoa consegue decidir melhor e com mais clareza. Exatamente. E quando, reforçando, né, esse investimento em generosidade, ele não é só um investimento financeiro, mas sim também investir tempo, em doar tempo, dar o seu tempo, e que ele é tão valoroso, né, tem um valor tão grande porque ele não tem reposição. E a gente, eu acredito que assim, não existe uma desculpa, né? Tem gente que fala que tem uma desculpa, não tenho dinheiro para doar, mas o tempo todo mundo tem. E tem gente que fala assim, eu não tenho tempo para nada. E a gente às vezes fala, a gente não é uma coisa que a gente coloca público assim, mas as coisas que a gente faz doando o nosso tempo. E essas pessoas falam, mas eu não tenho tempo. E quando você percebe, você faz essa ligação, você vê quem é que domina a vida dessa pessoa. O que é importante na vida dessa pessoa. Na verdade, a prioridade dela é o próprio umbigo. Né? E aí, quando eu fico até para o marido, que às vezes eu fico até ofendida quando a pessoa fala, se eu não tenho tempo para nada, e a gente ainda tem tempo para se doar, porque a gente estabelece ele como parte das nossas prioridades, dá uma impressão de que a gente é desocupado. Eu não tenho tempo para responder uma mensagem no WhatsApp e eu respondo todo mundo. Nossa, então eu sou desocupada, né? Porque a pessoa fala, não tenho tempo para nada, como se isso fosse bonito. Não ter tempo para nada quer dizer que você é desorganizado, você não tem prioridade, você nem sabe aquilo que é importante para você. Tempo é uma questão de prioridade, né? Então, a Bíblia nos ensina em Mateus 6:21 que é onde está o seu tesouro, ali também vai estar o seu coração. Então, para a gente concluir nosso podcast aqui, passou rápido, né? E desejar para vocês que vocês tenham um ano muito próspero, muito abundante. Minha oração é que o seu tesouro esteja em Deus, que o seu tesouro esteja na sua família, que o seu tesouro esteja em servir ao próximo através da boa administração dos recursos que Deus te confiou, quer seja ele no trabalho, quer seja ele no voluntariado, quer seja ele da melhor maneira possível. Porque a prosperidade de verdade, como a Thais bem colocou aqui, não é simplesmente acumular dinheiro sem sentido,
Não é apenas... e sim você investir em recursos que você realmente vai gerar valor para você e para as outras pessoas. Em 2026, 2026 não vai premiar as pessoas mais ousadas, mas vai premiar as pessoas mais consistentes. E 2026 aqui não pede só bons investidores, vai pedir bons administradores de vida. Então, meu querido ouvinte, se você quer entrar aqui em 2026 com clareza, estratégia, paz e propósito, esse aqui é o nosso papel como planejador também, ajudar você. Vamos gravar conteúdos, vamos estar aqui prontos para poder também ouvir você. Se tiver alguma questão para querer ouvir sobre isso, sobre aquilo, manda mensagem para a gente. Vai ser um carinho imenso aqui poder atendê-lo para poder abençoar e honrar a sua vida. E para você também, até para honrar e abençoar aqui a sua audiência até aqui, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo aqui para que você possa fazer o seu planejamento financeiro pessoal, tá bem? Então, vai ter um link aqui embaixo para que você tenha um ano de muita prosperidade e de muito sucesso. E se esse episódio fez sentido para você, curta, comente aqui embaixo e também compartilhe com outros empreendedores, com outros empresários, com outros familiares, alguém que você ama, que você quer também ver prosperando de forma íntegra, planejando o ano. De repente você conhece alguém que está meio enrolado, manda esse podcast, vamos ver se com essas questões práticas, esses conselhos práticos que a gente colocou aqui, a gente possa alcançar cada vez mais pessoas. Com certeza. Que Deus continue te abençoando. Obrigado pela sua audiência. Um forte abraço e tchau. Tchau, tchau. Tchau.